Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Recife Norte. Já estamos aqui iniciando o nosso dia de hoje de trabalho, né, nosso momento de formação e de estudo. Temos muitas pessoas já conosco, isso é muito bom. Gostaria que vocês começassem a avisar aos colegas no grupo, as coordenadoras da GRE que já estão aqui comigo, Ana Paula, já vi a Ana Paula por aqui, que vocês possam avisar as pessoas que nós estamos iniciando para que todos acessem aí o nosso canal e venham participar conosco. Hoje é o quarto dia, né, da nossa semana, dessa semana que a gente tem discutido muitas questões importantes para o momento que estamos vivendo e para o momento que ainda estamos por viver, né? Estamos aí num processo de convivência, vamos dizer, de aprender a conviver com a Covid, com essa situação da pandemia, com esse novo normal, não é, que nos coloca aí, que nos abre essa porta aí para esse novo normal. E pensando nisso, o objetivo desta semana foi trazer para vocês algumas questões e algumas pessoas que pudessem conversar conosco acerca de algumas inquietações, fazer algumas reflexões para esse novo normal, esse trabalho, né, nosso, tanto durante esse período de isolamento, como as possibilidades que estão aí para chegar desse retorno às nossas atividades. Na segunda-feira, né, nós tivemos aqui o prazer de receber o doutor Maxwell Vignoli, que é nosso promotor de justiça, da Seção de Direitos Humanos do Ministério Público de Pernambuco. Ele é um ativista, né, das causas acerca dos preconceitos de gênero, de raça, enfim, e ele fez uma exposição maravilhosa à luz da legislação e também à luz, né, daquilo que a gente acredita enquanto educador, né, enquanto pessoas que estão aí contribuindo para a transformação do mundo. Na terça-feira, nós tivemos a presença do nosso deputado estadual, professor Paulo Dutra, que já é um conhecido nosso, foi o nosso secretário executivo da Educação Profissional, foi gestor da nossa GRE Recife Norte, enfim, né, uma pessoa que tem aí um envolvimento e uma grande história na educação e contribuindo conosco acerca dos projetos e do envolvimento da política e dos deputados e da Câmara e dele próprio, enquanto cidadão, enquanto educador e enquanto deputado, nesse momento em que estamos vivendo, né? E Paulo trouxe aí para nós alguns projetos de lei, algumas emendas parlamentares, em busca de minimizar, né, ou mitigar todas as questões que estão postas aí nesse momento. Ontem nós tivemos também a proposta de trazer e de começar, né, algo acerca do trabalho com a liderança, né, porque o grande propósito nosso é chegar ao maior número de pessoas possíveis, das nossas equipes gestoras, né, da equipe da GRE Recife Norte, dos nossos técnicos, dos coordenadores, dos supervisores, de todos, nessa perspectiva do trabalho com a liderança. E ontem nós recebemos o nosso secretário executivo de esportes, Diego Pérez, que nos trouxe, né, algumas inquietações e algumas nos levou a pensarmos sobre liderança criativa. Então, foi um momento bastante interessante, né, com muitas novidades, com a introdução de alguns conceitos que, para alguns pode não ter sido mais novidade, mas para outros tenho certeza que sim. E nessa perspectiva de dar continuidade, né, às discussões acerca da liderança, a gente hoje tem o prazer de receber, né, um convidado mais do que especial, Jaime Ribeiro, que já esteve conosco aqui na GRE Recife Norte, em outros momentos, em outras oportunidades, mas que, diante justamente dessa presença dele em outros momentos da solicitação de tantas pessoas em ouvi-lo mais uma vez, em dar a oportunidade de outras pessoas ouvi-lo, né, porque a gente fez especificamente para o grupo de gestores e analistas. Então, hoje a gente está
se dispôs, né, assim, com muita alegria e vontade de estar conosco, né, e a gente muito feliz por ele ter aceito esse convite e estar aqui. Então, eu queria convidar o Jaime já está aqui conosco. Pronto, Jaime, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Neuza, bom dia, Monique, bom dia a todo mundo. Que alegria de estar aqui novamente, né? Pouca gente sabe, mas eu sou pernambucano, né, Neuza? Isso é importante falar, né? Esse sotaque carioca dele, né, tem só porque ele tem um pouquinho aí da vivência carioca, mas ele é pernambucano, né? Eu acho até legal essa mistura aí do pernambucano com o carioca, fica legal, né? Esse sotaque. Enfim, mas Jairo aí, ele é um empresário na área da educação, engenheiro químico, né, de formação, mas ele, além de tudo isso, tem desenvolvido aí um trabalho de escritor, né, como escritor, com livros maravilhosos, um deles é Porque as Pessoas Empáticas Serão os Líderes do Futuro, e esse é o grande, né, mote, ou vamos dizer assim, essa é a grande pergunta da gente hoje, também para você, Jairo, né, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui conosco. Já temos muita gente aqui ao vivo, né, participando. Tenho certeza que isso, daqui a pouco, mais gente vai entrar, porque à medida que vai começando, né, as pessoas vão acessando. E nós temos professores, né, nós não temos apenas gestores aqui conosco, mas eu estou vendo já a presença de professores, de gestores, de educadores de apoio, de analistas, de adjuntos, enfim, gente, todos estão convidados, por isso que a gente resolveu fazer no YouTube essa semana, para que as lives pudessem ficar gravadas, disponíveis para todos, né, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento e essa experiência com todos vocês. Jaime, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, sua agenda apertada, né, aí também nesse processo de estar sempre participando de lives, de processo de discussões, e você encontrar um espaço na sua agenda realmente para todos nós aqui é um grande privilégio. Então, seja bem-vindo, né, a Recife Norte já é sua casa, sim, a casa é sua, fique à vontade, né, é um prazer tê-lo conosco. Alegria toda minha, Neuza. Bom dia a todo mundo, bom dia, Monique, bom dia a todos os gestores, professores também, inclusive alguns pais que podem estar nos assistindo. Afinal de contas, falar sobre educação, falar sobre liderança é muito importante para todos nós. Todo mundo é um líder de alguma forma, inclusive os pais também são líderes, porque eles têm a incumbência, têm o desígnio de cuidar de suas crianças. Para mim, realmente, é uma alegria estar com vocês por estar em Recife. Eu me sinto em Recife também, apesar da internet, da rede ser global, mas me conectar com vocês é muito importante. Quando você falou comigo, eu na hora já vi como é que podia fazer funcionar, porque, por incrível que pareça, nós estamos aqui também cumprindo o distanciamento social, estamos em casa, na chamada quarentena, mas estamos trabalhando muito, né? Porque são muitas solicitações, de fato, de conteúdo, de discussão, de debate, e todo o processo também criativo aflora, né? Eu tenho a impressão que quando acabar esse período, vão surgir vários livros, várias teorias, uma contribuição cultural enorme aí para a humanidade também. E, óbvio, apesar da dor, apesar de vivermos situações que são situações que fogem ao nosso controle, nós temos sempre, como humanidade, como pessoas inteligentes e como ser humano mesmo, encontrar saídas e propósito para tudo que a gente faz. E como você falou, Neuza, eu sou o Jaime Ribeiro, sou executivo da área da educação, eu também sou escritor, sou autor do livro Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, também do livro chamado Empatia Todo Dia, e eu tenho um livro infantil também chamado Dora, A Raça do Amor, que é um livro que fala sobre a adoção animal. Por meio da adoção animal, ensina as habilidades humanas para as crianças. Óbvio que eu, por ser engenheiro químico e escrever sobre empatia, muita gente me pergunta como é que isso aconteceu, mas apesar de ser executivo e ter liderado equipes em empresas como a Ambev, como a Danone, eu fiz
os últimos anos da minha carreira na área da educação na Pearson, que é a maior empresa de educação do mundo, onde eu fui diretor do sistema de ensino Dom Bosco, que muita gente conhece, que são mais de 600 escolas no Brasil. Depois eu fui diretor de marketing da Pearson, também de todas as marcas. E, por último, eu trabalhei no processo de diretor de transformação do negócio. Apesar de engenheiro químico, a minha alma foi toda para a educação. Fiz pós-graduação em marketing, fiz pós-graduação em gestão, mas educação é que é a minha paixão. Então, por isso que é uma alegria sempre conectar com os educadores. Eu dedico a totalidade hoje da minha vida à educação, à transformação da vida das pessoas por educação. E para os gestores, as coisas, pessoal, fora da escola não é muito diferente. As situações que o líder passa em empresas multinacionais ou em empresas regionais ou em organizações não governamentais, elas são muito semelhantes. Eu, por exemplo, quando era líder de uma empresa, de uma unidade de negócios, de uma grande multinacional brasileira no Rio de Janeiro, que hoje eu estou em São Paulo, mas eu morei 16 anos no Rio de Janeiro, eu vivi uma situação muito interessante. Eu estava um dia fazendo minhas atividades de rotina e eu ouvi uma conversa, aquela conversa de corredor que a gente ouve, que via de regra o diretor de escola escuta na sala dos professores quando ele não está. E escutava a minha equipe conversando e reclamando muito dos seus superiores imediatos. E aí eu escutei aquele cochicho, fui lá tentar escutar de que se tratava aquilo, né? Porque eu queria realmente interagir, entender se era uma reclamação pertinente ou não, para poder dar alguma contribuição. E quando eu fui chegando mais perto, algum deles aí não me viu e falou assim, e o gerente é pior ainda. O gerente fica lá lendo e-mail, ganha muito mais que a gente, e aí fica lendo e-mail, vai para a rua de vez em quando, diz que o trabalho da gente está todo errado, visita os clientes, fala que a gente não está cumprindo a nossa tarefa, e aí eu não sei o que faço mais. Eles começaram a reclamar e de repente a equipe me viu e deu aquele mal-estar, dispersaram o grupo, mas eu fiquei com aquilo encucado na cabeça. Eu não podia falar nada, né? Mas fiquei pensativo. Onde eu poderia estar errando para que, como líder, para que a equipe lá na ponta acreditasse que os seus supervisores, os seus líderes imediatos não trabalhavam, não faziam nada, e que eu também, que minha vida era muito fácil. Então, eu fui para casa e, chegando em casa, eu lembrei de uma frase da Eleanor Roosevelt, e ela dizia assim, para gerenciar a si mesmo, use a cabeça. Para gerenciar os outros, use o coração. Para lidar com pessoas, use o coração. Então, eu tive uma ideia. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Criei um programa chamado Gerente por um Dia. Eu convidava, uma vez por mês, que não dá para fazer isso o tempo todo, o vendedor que teve o pior desempenho no mês inteiro, né, ao longo daquele período, para ele assumir como gerente toda a unidade, e eu assumiria o lugar dele. Ele assumiria o meu lugar e eu assumiria o lugar dele. E naquele dia que ele se transformava no gerente por um dia, ele tinha que chegar mais cedo que todo mundo, preparar toda a distribuição numérica, o que tinha que fazer todo o planejamento, preparar a reunião motivacional que é dado para os vendedores antes de começar a reunião, fazer toda a preparação e depois sair na rua comigo, no lugar dele, na rota dele, visitando os clientes dele, dizendo para mim o que eu tinha que fazer para que os clientes dele fossem melhor atendidos, para que as coisas estivessem contentes. Aí veja só que situação. Ele saía comigo, eu fazendo o trabalho dele, e ele mesmo analisando o que ele fazia naquele ponto de venda, naqueles lugares que ele visitava. Então, depois que o dia passava, ele voltava para a unidade, né, para o centro de distribuição, fazia o fechamento de vendas, um a um, com todos os supervisores, via quem tinha performado, quem não tinha performado. Depois que concluía tudo isso, apurava o resultado total, conversava sobre os indicadores de quem não tinha conseguido evoluir e com quem tinha ido muito bem, parabenizava, fazia a reunião de fechamento e depois fazia a melhor parte, que era ligar para o diretor para falar se tinha sido um bom dia ou um dia ruim.
Então, depois de tudo isso que ele fazia, etc., acabou o dia. No outro dia, ele voltava na reunião matinal e relatava para os seus amigos, para os seus colegas, como tinha sido o dia anterior. E aí, logo na primeira versão do programa, no outro dia, estava lá, o vendedor reclamão, dizendo assim, gente, isso não é vida, nunca mais eu quero ser gerente. Ou seja, e aí eu imagino que, levando isso para a escola, eu imagino que grande parte dos professores, ou dos pais até também, porque nós não lidamos só com professores, com coordenadores pedagógicos. Nós lidamos hoje em um mundo no qual a hierarquia quase que acabou, porque existe hoje um outro tipo de sociedade. Os pais também se sentem empoderados de forma que eles acham que eles também mandam na escola. Então, hoje, o diretor ele tem que lidar com vários chefes. Ele responde para muita gente. E, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com as próprias cobranças. Então, eu imagino numa escola, a gente pegando um pai e dizendo agora, hoje você é o diretor, você vai ter que lidar com todas as situações, você vai ter que lidar com a coordenação, com a secretaria, você vai ter que lidar com todo o desdobramento que tem na escola. Eu tenho certeza que no outro dia, todos os pais, professores, coordenadores, zeladores, porteiros, todas as pessoas que são um pouco mais críticas com a gestão, elas se tornariam pessoas mais empáticas com o diretor. Porque ser líder não é fácil. Não é à toa que a Secretaria da Educação hoje está desenvolvendo esse plano, esse programa aqui, que já começou no ano passado, para capacitar, trazer skills, trazer oportunidades de compreender o que o mundo lá fora está fazendo para poder trazer aqui para a tarefa pública, né? Quando a gente fala em servidor público, geralmente a pessoa... Eu tenho muita raiva, sabe, Neuza? Porque às vezes as pessoas, quando escutam a palavra servidor público, elas se sentem diminuídas. Porque elas acham que servidor público é o servidor que é o serviçal, é a pessoa que está ali fazendo o serviço. Quando, na verdade, o servidor público é uma palavra muito nobre. Você é o servidor que tem a capacidade de fazer uma transformação pública, uma transformação de alto range, de altas possibilidades, como nenhum outro tem. Além disso, você é um instrumento do povo para poder retornar para o povo aquilo que ele espera de você. Então, ser servidor público é muito grande, é muito bonito. E, às vezes, a pessoa coloca a palavra de servidor numa caixinha que ela não está bem associada. Então, toda vez que alguém fala quem você é, o que você é, você tem que dizer, sou servidor público, e o servidor público, ele tem essa palavra é muito poderosa. Eu não sou servidor público, minha mãe era servidora pública, e eu, toda vez que estou com um servidor público, eu tenho muito orgulho de conversar com essas pessoas e saber que elas estão ali para resolver grandes problemas, grandes questões que a sociedade precisa para que ela seja uma sociedade evoluída. Mas quando a gente fala de mundo, a gente olha o que está acontecendo, a gente vê o Fórum Econômico Mundial, aquela reunião chique que acontece lá em Davos, que todos os grandes líderes mundiais participam, todo mundo que vai lá para falar em tendências de educação, de meio ambiente, de economia. É um fórum que elege várias tendências para o nosso mundo, o que vai acontecer no futuro. E o Fórum Econômico Mundial, agora em 2020, ele acabou de... Todo ano ele faz isso, mas agora ele acabou de lançar, agora em janeiro, quais são as 10 top habilidades para que a pessoa seja bem-sucedida no emprego, na vida, que ela seja valorizada do ponto de vista de empregabilidade no mundo. Uma curiosidade muito bacana que aconteceu agora em 2020, já vinha acontecendo com certa tendência lá em Davos, era que os soft skills, as habilidades humanas, alcançaram outro nível de protagonismo. E quando a gente chama soft skills, são as habilidades humanas que não se aprendem lendo os livros. Os hard skills são outro tipo de habilidade, são coisas que são as habilidades técnicas, coisas que você aprende na escola. Os soft skills, não. E agora, lá no Fórum Econômico Mundial, falou-se que as habilidades humanas serão prioritárias para que as pessoas sejam bem-sucedidas no mundo do trabalho. E aí, só para fazer um contraponto e lembrar quais são essas 10 habilidades que foi falado lá em Davos como importantíssimo
para o ser humano, para a humanidade, a primeira delas é a solução de problemas complexos. Olha só, ter a capacidade de solucionar problemas complexos. E aí a gente viu ontem criatividade. Não é criatividade apenas que é uma das habilidades. É você ter a capacidade de juntar todas as coisas que estão acontecendo no mundo, juntar todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor e trazer soluções para os problemas que se apresentam. A outra é o pensamento crítico, que é uma das coisas que eu falo no meu segundo livro, que é o Empatia Todo Dia, quando eu junto lá a empatia com o pensamento crítico, é essa capacidade da gente enxergar as coisas de uma forma crítica, é a gente não fazer com que a nossa autonomia se prevaleça em relação à heteronomia do mundo, que nós possamos hoje pensar de uma forma autônoma e, por causa disso, estamos mais preparados para o futuro. A outra delas é a criatividade, que eu falei, que é trazer soluções efetivamente criativas para que as coisas evoluam, para que os problemas também sejam solucionados. Depois, gestão de pessoas. A outra, empatia. A empatia aparece pela primeira vez como uma habilidade do futuro. Eu fiquei muito feliz, gente, porque em 2018 eu falei isso e Davos, o Fórum Econômico Mundial, está falando isso para 2020, ou seja, eu tive um pouco de predição nisso, eu fico muito orgulhoso. Se vocês me permitem, eu quero fazer exteriorizar esse orgulho para vocês de que a gente já tinha previsto que isso aconteceria. Depois, a inteligência emocional, o bom senso e tomada de decisão, que é uma habilidade, inclusive, importantíssima, não só para os líderes, mas também para ensinar para as crianças, que é a capacidade de tomar a decisão, que tem a ver também com autonomia. A outra é orientação para serviços, que a orientação para serviços é quando nós, sabendo do nosso papel, acreditamos e desempenhamos o nosso papel sabendo que temos que entregar o nosso melhor, que o outro precisa do nosso melhor, que ninguém está trabalhando ou servindo para fazer favor, que o seu melhor é esperado. A outra é a negociação e, por fim, a 10ª é a flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva deve ser muito difícil para traduzir em libras, mas a gente tenta, né, Monique, traduzir a flexibilidade cognitiva, mas é a capacidade de aprendermos e reaprendermos as coisas. Nós precisamos continuar nos reinventando. Precisamos continuar fazendo as coisas como as coisas funcionam no nosso tempo. Aquela coisa de que sempre foi assim, nós sempre fizemos assim, o mundo vai mudando, a gente não vai mudando, e aí nós nos tornamos obsoletos no nosso tempo. Que é a pior coisa, o maior medo que um ser humano pode ter hoje é de se tornar obsoleto em plena atividade produtiva. E isso tudo nos faz refletir. Por que, em um mundo no qual a tecnologia avança exponencialmente, as habilidades humanas assumiram tanto destaque? E por que as organizações hoje, todas as instituições, estão valorizando tanto essas habilidades humanas, que são os soft skills, na hora de contratar os seus líderes? Pessoal, quanto mais a tecnologia avança, mais precisamos entender de gente. Os cientistas dizem que daqui a 5 anos, mais de 50% de todas as atividades de rotina que acontecem hoje na nossa vida serão executadas por robôs e pela inteligência artificial. Isso quer dizer que, para liderar, será mais importante que você, líder, que cada um de nós compreendamos de pessoas do que dominemos as ferramentas técnicas. Nesse mundo da tecnologia, é mais importante que você entenda de gente do que você entenda de coding, do que você entenda de computador. No livro Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, eu falo um pouco sobre isso. Eu falo que a empatia, ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, mas você tem que agir para ser empático.
Não adianta você só ter a perspectiva de entender, compreender como as pessoas se sentem se você não faz nada. Porque quanto mais tivermos interações digitais, quanto maiores forem as interações digitais na nossa rotina, mais precisaremos reforçar a nossa capacidade de conexão humana. Tanto do ponto de vista do líder, como dos criadores de soluções também. Porque lembro da história do líder criativo, que ontem a gente viu na palestra aqui do Diego, foi uma palestra belíssima, eu gostei bastante de assistir toda a palestra. A criatividade, ela não é apenas a capacidade de inventar soluções inovadoras. A criatividade não é apenas a capacidade de inventar soluções inovadoras. É a capacidade de criar soluções que atendam uma necessidade. A solução, muitas vezes, é simples. São coisas muito simples de executar. Não é para inventar. Às vezes a gente acha que ser criativo é inventar, é fazer coisas mirabolantes, é usar tecnologia, é fazer coisas perfumaria, coisa que brilha. E às vezes as soluções que atendam a necessidade daquele cliente, daquele aluno, daquele pai, daquele professor, de todo mundo que depende da nossa ação, é uma decisão, é uma ação simples. Por isso que no mundo organizacional, agora, no mundo corporativo, os líderes ampliaram as caixinhas de sugestão. Sabe aquela caixinha de sugestão que colocava lá na recepção, que todo mundo colocava as sugestões? Agora as empresas estão criando as áreas, os departamentos, as diretorias de sucesso ao cliente. Isso representa uma vitória, é uma tendência, porque a gente sabe que as coisas vão melhorar para todos quando a gente se propõe a criar uma área que é só para fazer com que o cliente seja bem-sucedido, fazer com que o nosso cliente ele seja feliz. Todo mundo vai ganhar, empresa, cliente, todo mundo. Mas, de certa forma, eu penso que isso representa um certo fracasso. Porque é vitória, porque, enfim, algumas empresas deixaram de jogar olhando só para dentro. Isso serve para a escola também. É quando a escola acha que está tudo bem, que tudo está funcionando, que os professores é que são reclamões, que os pais é que são insatisfeitos, quando, na verdade, as coisas não estão bem. Mas quando a gente só olha para dentro, quando a gente só enxerga o nosso próprio ego, a gente se esvazia e não consegue efetivamente olhar as coisas de forma sistêmica como um líder precisa fazer. Então, deixando de olhar para dentro, deixando de assumir que as crenças internas eram a garantia de que o melhor estava sendo feito para o cliente, isso constitui uma vitória. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, mas o cliente já está no limite da insatisfação. E a tomada de decisão do líder, do diretor, de quem está comandando, muitas vezes, essas tomadas de decisões são desastrosas. Que bom que agora, em muitas empresas, existe uma área para ouvir, para ajudar o cliente a ser cliente. Olha que maravilha, uma área que ajuda o cliente a se tornar cliente e não uma pessoa frustrada. Contudo, pessoal, eu penso que ao criar uma área específica para isso, a empresa também assume que em algum momento perdeu a direção, perdeu a sua razão de existir, porque reconhece que nem todo mundo em sua estrutura trabalha em função do seu próprio sucesso. E o sucesso de uma empresa, o sucesso de uma escola, é a satisfação e plenitude de quem usa o seu serviço, o seu produto, de quem é o seu aluno, de quem é o cliente daquela empresa. Por isso, a moda de criar o departamento de sucesso ao cliente, ao mesmo tempo que significa uma iniciativa inteligente, é uma declaração de fracasso, de que a empresa se desviou completamente do seu propósito. Mas também a salvação de muitas empresas que estavam adormecidas pelo aquele canto de ninar que é tão profundo que vem no ego das suas lideranças.
O líder geralmente é egocêntrico, ele se encanta com as suas crenças, ele esquece o que os outros estão falando. Mas o líder que não escuta, o líder que não está atento a quem usa, a voz de quem usa o seu serviço, que não prova do seu produto, está caminhando para o inferno do fracasso. Ou então está volitando por aí na fantasia da alienação. Se você tem uma empresa que faz ração, coma a comida do seu cachorro. Se você faz educação, pelo amor de Deus, assista a aula toda semana. Dê feedbacks para os professores. Converse com os pais. Vá para a porta da escola na saída. Conversem com as pessoas. Se tudo isso acabar, hoje é a 4ª palestra, amanhã tem mais uma. Quando todo esse processo aqui que a gente está fazendo acabar, se nós nos conscientizarmos de que precisamos ouvir mais as pessoas que estão ao nosso redor como líder, todo esse processo já valeu a pena. Tudo aqui já valeu a pena, com a única ação, se passarmos a escutar mais as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos clientes principalmente. E na escola é bom lembrar que os clientes são múltiplos, então a vida do diretor é difícil mesmo, pessoal. Não tem jeito. Eu não sei se vocês já ouviram falar do mapa da empatia. O mapa da empatia é um mecanismo que foi criado, ele foi elaborado para que antes de criar ou lançar um novo produto, mudar algum processo, fazer alguma coisa nova, a empresa saiba da necessidade do cliente. O que ele pensa, o que ele quer, o que ele fala, porque a gente tem mania de fazer as coisas que a gente quer, que a gente pensa, que a gente fala, e não o que o nosso cliente precisa. Por que a gente faz isso? Por causa do ego. O nosso ego é devastador para a nossa tarefa de liderança. É muito complicado. Quando a gente não faz o mapa da empatia, quando a gente não escuta as pessoas, pais, alunos, professores, funcionários, a gente pode até ser chefe, a gente pode até ter sido eleito diretor, indicado, ser extremamente capacitado tecnicamente, mas a gente não está liderando. Não está liderando, gente. Se não escuta, não lidera. Pior ainda, quando a gente não escuta essas pessoas, não escuta quem usa o nosso serviço, a gente não está liderando. Mas pode piorar. O líder que não escuta a sua equipe. O líder, diretor, coordenador que não escuta o professor, o diretor que não escuta o coordenador, o diretor, o secretário que não escuta o diretor, o governador que não escuta o secretário, o presidente, e aí vai. É uma escala. A escala não acaba nunca, né? O governador que não escuta a esposa também tá, porque a esposa deve estar no topo da hierarquia, gente. Tem que ouvir. Se não ouve, não vai. Concorda ou não concorda? Não é verdade? Então, esse negócio ainda pode piorar mais ainda. Quando a gente não está escutando, que eu ainda vou piorar, gente. Não escuta o cliente, não escuta a equipe. E aí, o que pode ser pior do que isso? Pior é se cercar de bajuladores. Pessoas que estão ali, como dizem em Recife, babando o ovo, né? Se cercar de babão, como dizem em Recife. E aí o que acontece? O líder se perde em seus vieses de confirmação, se perde com péssimos conselhos, com coisas que só dizem, as pessoas só dizem as coisas que ele quer ouvir, não discordam, não trazem a negatividade que o filósofo Byung-Chul Han fala que é tão importante para que a sociedade evolua. Essa mania da positividade social, quando a gente acha que tudo tem que ser confirmado. É como se a nossa vida se transformasse numa rede social que todo mundo tem que dar like para a gente ficar feliz. E quando alguém faz um comentário negativo, a gente acha que está sendo negativo. E aí, uma frase que tem no meu livro Empatia Todo Dia, que eu sempre lembro quando eu penso nesse processo de bajulação, é que nem todo mundo que discorda de você quer o seu bem. E nem todo mundo que discorda de você quer o seu mal. E nem todo mundo que concorda com você quer o seu bem.
cuidado com os bajuladores. Isso é muito importante para o líder. E quem fala isso não é Jaime Ribeiro. Quem falou isso de uma forma brilhante foi o ex-presidente dos Estados Unidos, o maravilhoso Barack Obama. Ele dizia: livre-se dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Os líderes precisam ouvir. Isso é falado há muitos anos, todo mundo já sabe, não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas parece que nós, os líderes, estávamos ocupados demais dizendo isso para a nossa equipe e esquecendo de ouvir nós mesmos o que estávamos falando. Líderes, escutem! E escutem sem julgamento, porque quando você está escutando e já esperando que vai ser contraposto, quando você está escutando e já esperando que vai ser dito, não adianta nada. É a escuta verdadeira. É quando você abre o seu coração, abre a sua cabeça, esvazia os seus pensamentos para poder receber inputs, para poder receber informação relevante de quem está ao seu redor. Não os bajuladores. Esses levam o líder para o buraco. Bom, tá bom. Eu vou ter que falar de novo, porque estou falando para muita gente de Recife. Não escute essa turma. A escuta ela é muito importante. Ela está dentro de todas as 10 habilidades que Davos, no Fórum Econômico Mundial, nos recomendou. Vamos lembrar quais são essas 10 habilidades? Só para a gente lembrar, e aí eu quero que vocês me digam se tem escuta aqui ou não. Solução de problemas complexos, tem escuta? Pensamento crítico, precisa escutar para ter um pensamento crítico? Para você poder elaborar o teu pensamento crítico? Criatividade, precisa escutar? Ou você dorme e vira a sua genialidade que traz a criatividade? Existe criatividade sem interação com as coisas que estão acontecendo? Gestão de pessoas, nem se fala. Empatia com os outros, começa pela escuta. Inteligência emocional, bom senso, orientação para serviço, negociação, flexibilidade cognitiva. Não se faz nada disso sem a escuta. Por isso que eu falei, se tudo isso terminar agora e nós tivermos feito a reflexão de que precisamos ouvir mais, está tudo bem. Já foi cumprido o nosso propósito. Existem milhares de livros sobre liderança. Palestra de guru, se vocês quiserem, eu dou uns 10, 20, 30, 100 palestras de guru dizendo como ser um líder eficaz. E eu posso acabar essa conversa com vocês, fechar esse YouTube aqui dizendo, pessoal, escutem mais todo mundo e vão para casa. E está tudo certo, porque não existem fórmulas. Vocês viram ontem o Diego falando no professor Falcone, que é uma pessoa que eu sigo muito, gosto, estudo desde a época que eu trabalhava na Ambev. E o Falcone diz que o bom líder é aquele que traz resultados, que é bater metas com o time, junto com a sua equipe, e da maneira correta. Da maneira correta é sem jeitinho, fazendo as coisas, tendo as certificações que são, as credenciais que são credenciais verdadeiras, já não vale jeitinho. É isso que é o líder? A pessoa que traz resultado, bate meta com o seu time e da maneira correta, é só isso o líder, correto? Bom, ele está certo. Mas o que parece que não está muito alinhado é a forma como nós compreendemos essa frase. Porque a primeira coisa a gente tem que pensar o que é resultado. Em vendas, é bater a meta de vendas do mês, do ano. Em educação, é ter mais aprovações na escola. É que as nossas métricas de evasão, elas estejam boas. É que nós estejamos aprovando mais. Quais são essas métricas? É o nosso aprendizado que está bem? O que é resultado, pessoal? Uma empresa que bate meta do bimestre do ano, uma escola que bate meta do bimestre, aprovação de evasão, ela está cumprindo o seu papel? Ela é fiel aos seus valores e seus propósitos? É, pessoal? Ou é possível que tudo isso esteja acontecendo, que a escola esteja cumprindo todas as suas metas e métricas e ela esteja doente? Uma escola ou empresa
não está doente apenas quando não bate as suas metas. As suas metas bimestrais, anuais. Ela não só está doente quando ela não bate meta, não. Porque não bater meta é muito ruim mesmo. Tem um problema de direção, tem uma série de coisas que estão acontecendo aí de gestão. Podem ser uma série de coisas. Mas não é só assim que uma escola ou uma empresa está doente, não. Uma escola, uma empresa, ela pode também estar doente quando, apesar de bater as metas, entregar as métricas, celebrar essas métricas lá com a secretaria, com todo mundo, com a comunidade, as pessoas não estão felizes. Se você bate meta e as pessoas não estão felizes dentro da sua estrutura, a escola está doente. A empresa está doente. E as pessoas infelizes levarão qualquer escola, qualquer empresa ao fracasso. Pior, gente, é que pessoas infelizes e boas vão embora, vão procurar outro lugar, pede transferência, vai trabalhar só na rede privada, sai fora. Essas pessoas vão embora quando são boas. A gente fica com raiva, a gente fica falando mal, mas são pessoas boas porque estão infelizes e vão embora. Mas as pessoas infelizes e mal intencionadas, eles ficam para destruir a escola, a organização, as outras pessoas. E aí depois outras pessoas vêm alinhado com essas pessoas, com esses parasitas, e eles, o que eles fazem? Continuam destruindo, continuam trazendo esse ciclo de infelicidade. Então, não existe futuro para as empresas, para as escolas que tenham pessoas infelizes. Não existe sucesso em escolas com pessoas infelizes. Então, a gente precisa pensar sobre isso como líder. Precisamos pensar bastante sobre isso, né? E aí, gente, entenderam então por que as pessoas que lideram pessoas precisam entender de gente? Porque é essencial entender de gente. Entenderam por que é tão importante? Porque nós hoje não somos mais a sociedade do controle. Nós nos transformamos na sociedade do desempenho. Agora somos sujeitos de performance e produção. É preciso que o líder tenha cuidado e empatia. Ele precisa ter a capacidade de calibrar a pressão social que é exercida por pais, por política, pela sociedade, a pressão que vem dos seus superiores, para responder com responsabilidade essa exigência de superprodução e superdesempenho que a sociedade exerce sobre o diretor, sobre o líder. O diretor ele recebe pressão de todas as partes, como a gente falou aqui no começo, quando a Neuza ainda estava aqui conosco. E na sociedade de controle, essa sociedade que já foi embora, o chefe proibia, controlava, dizia o que tinha que ser feito. E isso, de alguma forma, era mais simples. Por quê? O sujeito, por meio da obediência completa, ele entregava o que se esperava, obedecia, e o reflexo disso depois era o esgotamento físico. Ia para casa cansado, trabalhava muito, era obediente, fazia o que tinha que ser feito, dormia, repousava, se recuperava. E voltava para o trabalho nessa sociedade de controle. O único e o grande problema era esse esgotamento físico. Na sociedade atual, que é a sociedade do desempenho e não mais a sociedade do controle, o indivíduo passa a ter responsabilidade própria. Ele tem direito à iniciativa. Não é só um sujeito obediente. Ele pode criar. É esperado que ele crie. Mas o imperativo desse desempenho produz pessoas depressivas, ansiosas, e aparecem doenças como a síndrome de burnout. Professores se afastando do trabalho porque passam a
ser diagnosticado com essas doenças neuronais, com esse problema do mundo moderno, que se acha que é pelo esgotamento do trabalho, mas professor nenhum se esgota de tanto trabalhar. O professor adora dar aula, ele se esgota pela autocobrança, pelo movimento imposto pela sociedade, por todos os chamados stakeholders que fazem com que ele se sinta na obrigação de doar mais. E esse esgotamento, essa pressão que vem do aluno, do governo, que vem dos pais, que vem da direção, que vem, nossa, da liderança, faz com que nós nos sintamos esgotados. É a chamada sociedade do cansaço do filósofo coreano Byung-Chul Han, que eu gosto muito e recomendo bastante essa leitura. E na escola essa exigência é muito, muito maior, porque existe essa expectativa que o diretor e o professor ele resolva todos os problemas educacionais que são oriundos das estruturas familiares falidas e das pressões sociais, que estão o tempo todo nos provocando, tentando extrair de nós o melhor que nós somos, numa sociedade completamente desigual, onde a competitividade do aluno da escola pública ainda é muito desigual, difícil. Mas que bom que hoje existem as habilidades humanas e que esses alunos podem se empoderar de uma atitude, de um processo de cooperação mútua, usando a tecnologia da maneira que podem, para poder diminuir essa lacuna também. Essas lacunas que existem faz com que o professor se cobre. Ele quer preencher, o professor quer preencher. O professor é idealista, ninguém entra nessa profissão porque, por acaso, alguns até fazem magistério e querem ensinar porque não sabiam exatamente o que fazer ou porque achavam que era mais fácil. Mas quem fica é porque gosta, é porque quer resolver o mundo. O professor é empático, ele tem vontade de impactar a sociedade de uma forma diferente e ele se cobra. Ele quer preencher essas lacunas. O professor está atento às exigências feitas por todos, pelos pais, pelos alunos, pela sociedade. Mas ele, quando não consegue ele não consegue resolver isso sozinho, quando ele se cobra desse resultado e não consegue concluir, fazer isso da melhor forma, ele não se perdoa. Ele se autoflagela. Ele se sente mal. Por isso que temos tantos professores afastados por síndrome do pânico, burnout e até mesmo depressão. Não é corpo mole, não. Não é corpo mole. São essas novas estruturas sociais que têm levado a todos nós, a essa sensação de esgotamento, de cansaço que o Chul Han fala no seu livro A Sociedade do Cansaço. E agora, ao longo desse isolamento social, o líder precisa se posicionar, precisa desempenhar o seu papel, exatamente no momento em que ninguém sabe o que tem que fazer, ninguém sabe o que é o certo, ninguém sabe que mundo vai estar aí depois que abrirmos todas as portas de tudo. Não há um gabarito para o que é o certo. Então, eu tenho um conselho para vocês. Um conselho só que eu tenho para todos os gestores e para os professores também. Não se cobrem tanto. Esse é o conselho. Gente, respira. Calma. Tenham empatia com todos que estão sob sua responsabilidade. Estamos todos testando, todos aprendendo. Então, relaxa, pessoal. Relaxa. Como será o mundo pós-pandemia? Né, Neuza? Será um mundo diferente? Será um mundo melhor, pior? Isso vai depender das decisões que tomarmos agora, das coisas que fizermos agora. Como diz o historiador Yuval Noah Harari, o maior pensador da atualidade. E como vamos agir com pais, alunos? Como vamos agir com os nossos clientes? Vamos chamá-los assim. Como vamos agir com os nossos alunos? Cuidar deles, motivá-los a não desistir.
Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer? Nós precisamos agir. A prioridade agora são os alunos, não a estrutura, não a pandemia, não a polarização política, não o nosso ego como líder. A prioridade agora é o aluno. Lembra lá do início? Servidor. Essa é a nossa tarefa. O aluno está no epicentro de toda a nossa tomada de decisão como aluno. Ouvindo, estando atento, tendo empatia. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, que a Neuza vai colocar, que vai falar um pouco para você o que cada um precisa para poder se tornar um líder. É um vídeo do Simon Sinek. Ele tem uma explicação perfeita de como vamos nos preparar. Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist, it's that it's much easier to prove over time, right? Leadership is the same thing. It's about transition. So if you were to go to the gym, it's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. That's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day, you can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes, right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity. We have a 2-day offsite, we invite a bunch of speakers, we give everybody a certificate, you're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important, they're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons, but it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button, she goes, I love him, right? Leadership is exactly the same. There's no event. There's no thing I can tell you have to do that your people will trust you. It just doesn't work that way. It's an accumulation of lots and lots of little things that anyone by themselves is innocuous and useless. Literally, pointless by themselves. People will look at little things that are good leadership practices and say, that won't work. And you're absolutely right. But if you do it consistently, and you do it in combination with lots of other little things, like saying good morning to someone, that looking them in the eye. My friend George, who's a 3-star general in the Marine Corps, he says his test for leadership, and I love this, he goes, his test for a good leader is if you ask somebody how their day is going, you actually care about the answer.
The number of times we're walking to a meeting, we're rushing, we go, how are you? Not good, I got to get to you later, I'm late for a meeting. Right. If you ask the question, you were standing there and you were listening to the answer. It's those little innocuous things that you do over and over and over and over that people will say, I love my job. Not I like my job. I like my job means, yeah, the challenge is great, they pay me well, I like the people. I love my job means, I don't want to work anywhere else. I don't care how much somebody else is willing to pay me. I'm devoted to the people here, and I care desperately about the people here as if they were my family. In business, we have colleagues and coworkers. In the military, they have brothers and sisters. That's how they think of each other. If you really have a strong corporate culture, the people will think of each other like brothers and sisters. It's like a family, right? No, brothers and sisters. Deep love. Fight, but the love doesn't go away. Bicker, the love doesn't go away. And I'll fight with my sister, but if you threaten my sister, you're going to have to deal with me. Right? We'll fight internally, we'll bicker with each other, but nobody's going to hurt each other. And if anything from the outside shows up, you're looking at a unified front. Brothers and sisters. Now, how do you create brothers and sisters out of strangers? Common beliefs, common values, parents, in other words, executives who care about their children's success, who care to raise their children, teach them skills, discipline them when necessary, help them build their self-confidence so that they can go on and achieve something more than you could have ever imagined achieving for yourself. That's leadership. Incrível, né, pessoal? Esse vídeo. E o ensinamento maior. Confesso a vocês que depois que eu vi esse vídeo, e aí eu vi o vídeo, fiquei pensando, né, quando ele fala do you love your wife, né? Você ama a sua esposa. Quando é que você se apaixonou por ela? Como ela se apaixonou por você? Você tem uma métrica, você tem um número para falar sobre isso? Não, foi quando você foi lá na geladeira, pegou alguma coisa e trouxe para ela sem perguntar. Aí nesse mesmo dia eu fui lá na despensa. Geralmente eu vou lá, pego um biscoito escondido, boto todo na boca para a Catarina não ver que eu tô comendo e sai assim, ó. Comendo na quarentena, né? Todo mundo aí deve estar comendo escondido também na quarentena. Aí nesse dia, depois que eu vi o vídeo, eu trouxe 2 biscoitos. Coloquei um na boca e levei um para ela. Aí falei, tá aqui o biscoitinho para você. Sem nem perguntar se ela queria o biscoito ou não. Então são os aprendizados que a gente tem. E levando para a liderança, né? Então façam isso, pessoal. Vai pegar uma água, trazer água para o marido, sem perguntar se está com sede. Mas se ele não fizer também, não faz. Porque amor é reciprocidade. Existe essa coisa de a gente amar e fazer sozinho. A liderança é a mesma coisa. No processo da escuta, do ouvido, de ouvir o outro. Muitas vezes a gente está na frente do computador digitando, a pessoa chega e a gente faz assim, aham. Ou está com o celular, a pessoa falando e você com o celular na cara. Muitas vezes você está andando no corredor, a pessoa quer reclamar uma mãe ou um aluno, e aí o seu corpo está virado para lá, ó. Sua pasta, que você, geralmente o professor anda com uma pasta, né, cheio de papel. Eu não sei o que é que acontece. Está sempre cheio de... Diretor, então, é sempre com aquele conjunto de papel que está andando assim para frente, e aí a pessoa para assim, você... tá bem, você não está ouvindo. Se posiciona de frente para a pessoa. Escuta. Porque o que está esperando lá, que pode esperar 1 minuto, 2 minutos, talvez seja resolvido com essa sua escuta. Se aquilo que está esperando lá não vai ser resolvido com essa sua escuta daquele momento, aquilo vai te servir lá na frente. Se não vai te servir, porque é mais um problema, mas para aquela mãe, para aquele aluno, para aquele professor, talvez seja o principal problema. O que é mais um para você, talvez seja o mais importante da vida daquela pessoa. Então, finalizamos com uma péssima notícia para todos aqui. Se alguém acreditava que aprenderia o que era ser líder, ouvindo essas 4 palestras, lendo os livros que nós indicaríamos, lendo meu livro, lendo todos os livros que foram referenciados pelo Diego, por tanta gente que passou aqui. Se alguém achou que ia acabar com tudo isso, ia dizer, não, agora eu aprendi o que era ser líder. Se alguém pensou nisso, se ferrou, perdeu agora, não vai aprender a ser líder só ouvindo a palestra e só lendo os livros. Porque ninguém aprende a ser líder só ouvindo o que é liderança.
Aprende a ser líder ouvindo a equipe, ouvindo o mundo. A liderança é um processo, ela não é um evento. Ninguém sai de uma palestra, de uma leitura de um livro, o melhor líder por si só. É todo um processo. São as pequenas ações, é a palestra, é o livro, é a escuta, é a empatia, é antenar-se com o que está acontecendo no mundo, é focar no outro, é dar o melhor de si para o outro e não o melhor de si para si mesmo. Então, meus amigos, vamos construir essa liderança nessa relação passo a passo, atitude a atitude, não esperando fórmulas ou elegendo o nosso próprio jeito de liderar como o melhor jeito, como a solução. Se somos planejadores ou executores, se somos bons de conta ou mais ou menos bons de conta, pouco importa. Do líder do novo normal, o que vai exigir, o que vai importar realmente quando tudo isso acabar, quando a pandemia já estiver resolvida, o que vai importar é o nosso profundo interesse em seres humanos. E essa habilidade de lidar com o outro, essas habilidades humanas, esse interesse e essa necessidade de domínio pelas habilidades humanas não foi criado pela pandemia. Esse interesse não foi criado pela pandemia. A pandemia só acelerou esse processo. Então, vamos aprendendo e dando o nosso melhor, porque tem muita gente que precisa da gente, né, Neuza? Assim, eu tô encantada. Veja, você falou quase uma hora e assim a gente não se cansa de ouvi-lo. Foi muito, 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 muito bom ouvir tudo isso, né? Eu fiquei me imaginando em várias situações que você trouxe aí, né? Como é bom a gente ouvir, que aí a gente começa a fazer uma autoavaliação, né? Então, eu agi assim, eu fiz assim, né? Ou certas vezes você fica feliz de ver que você está falando aí coisas que você já fez, né? E talvez nem soubesse que era algo que poderia dar certo, né? Eu me encontrei muito na sua fala quando eu assumi em 2008 a gestão do ginásio pernambucano. Acho que você sabe que eu fui gestora do ginásio pernambucano e para mim era um grande desafio, né? Eu nunca tinha sido gestora e fui ser gestora logo do ginásio. Então, assim, era um desafio e eu fiquei praticamente sem equipe, com a mudança da lei que veio, etc. Eu não tinha secretária, eu não tinha adjunto. Eu era a coordenadora da escola e passei a ser diretora, então eu fiquei como diretora e coordenadora, né? E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né, para dar conta disso tudo, dessa escola, desse jeito? E o que me veio à mente foi, eu vou pedir ajuda aos meus professores. Então, eu tive professor que passou a ser meu assistente, meu adjunto, professor que passou a ser meu secretário, professor que passou a ser coordenador, professor que passou a ser o gestor que acolhia, porque eu tinha que estar em outro espaço. Enfim, e as pessoas começaram a assumir outras funções. E também a função de gestor, porque quando eu precisava me ausentar, eu dizia, quem vai ficar no meu lugar? Não tinha adjunto, né? Então, eu decidi com a equipe que todas as vezes que eu precisasse me ausentar, um professor me substituiria. Naquele dia, ele era o gestor da escola, né? E um dia, um professor chegou para mim, aí quando eu voltei, 2 dias depois, acho que foi um curso ou alguma coisa assim, quando eu cheguei, ele disse, Neuza, por favor, você me peça tudo para eu fazer, menos ser novo gestor interino na sua ausência. Isso é um negócio de doido, você é louca, eu nunca mais vou não vou fazer isso. Então, assim, esse realmente foi um exercício, e na época eu pensei justamente isso, eu disse, meu Deus, o quanto a equipe passou a entender o outro lado, né? O papel do ser gestor. Enfim, então, assim, foi muito bom ouvir isso, né? E aqui eu tenho outros
comentários. Eu queria... Não é isso? Na minha aqui ou na oi, sua? Oi, oi. Oi, eu tô te ouvindo bem. Sim. Oi, Neuza, eu tô te ouvindo bem. Sai da internet. Sai, para aí. Obrigado, Irene. Eu acho que a Neuza caiu. Olha, a Monique, eu prometo que não vou falar mais palavrão para a Monique traduzir para Libras, tá? Ou para você também. Coitada da Monique, ela caiu na hora, ela saiu. Eu depois dou um recado para ela. Eu acho que voltou agora. Viu, Neuza? Tô contando piada aqui quando você saiu. Voltou. Ah, tudo bem. Caiu, mas voltou. Enfim, Jaime, tem vários comentários, muita coisa aqui boa durante a sua fala, muita gente fazendo comentários, né? Teve logo uma pergunta no início sobre qual é a relação da empatia com o caráter, né? Se a gente pode associar isso, uma pessoa que não é empática é porque ela não tem caráter, né? Enfim, isso aqui foi levantado, não sei se você pudesse comentar alguma coisa nessa perspectiva, né? Enfim, muitos comentários de agradecimento, parabenizando pela palestra, pela coerência, e durante o tempo todo, né? Muito essa questão de se colocar no lugar do outro, realmente de ser empático, né? Então, penso que praticamente foi isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, vocês podem escrever, porque como a internet caiu, os comentários caíram também. Aí eu estou aqui tentando recuperar. E aí, Jaime, se você pudesse falar sobre essa coisa aí, do caráter e da empatia que foi colocada aqui. Não necessariamente, porque a pessoa pode não ter um desvio de caráter e não ser empática. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é a capacidade de se conectar com o outro, a capacidade de enxergar como o outro se sente e agir a partir dessa perspectiva, tem muito mais a ver com um exercício de conexão humana do que o caráter. O mau caráter, ele faz coisas para prejudicar a pessoa. Ele tem um desvio ético, um desvio de conduta. A pessoa que não é empática, não. A empatia, ela tem uma associação muito grande com o narcisismo, com o egoísmo, com uma série de outras disfunções, mas não com o caráter necessariamente. A pessoa que não é empática, necessariamente, ela não é mau caráter, e a pessoa que é empática não quer dizer que ela é bom caráter. Quer ver um exemplo? Se você faz o mal porque você, por meio da empatia, você acredita que você pode prejudicar o outro, prejudicar um terceiro para ajudar uma outra pessoa, né? Duas pessoas você prejudica para ajudar. Uma coisa que é muito comum, o Karnal tem até uma fala muito bacana sobre isso, que é sobre pessoas... O mau caráter, ele não tem amigos, ele tem cúmplices. Porque um amigo, ele sempre vai te dizer quando você erra, quando você tem um desvio de conduta, quando você faz uma coisa que é inaceitável. O amigo, ele vai dizer isso. O cúmplice, não. O cúmplice, ele vai querer reforçar essa tua negatividade, essas coisas erradas que você elegeu como prioritárias na sua vida, ou alguma má ação que você está cometendo, o cúmplice, ele vai reforçar. Então, a pessoa pode estar sendo empática, se colocando no lugar de um amigo que está fazendo alguma coisa errada, está sofrendo por alguma razão, e ela cometeu uma atitude que é mau caráter. Então, não são duas coisas, não é uma maldade. Tem muito mais a ver com egoísmo, com a inabilidade da conexão humana do que com maldade. É tanto porque o mau caráter é uma escolha, ninguém nasce mau caráter. E a empatia, por meio dos neurônios espelhos, todos nós, por natureza, somos pessoas empáticas. Nós precisamos desenvolver. O mau caráter precisa ser ético. O mau caráter, ele precisa ter uma mudança de conduta com o outro. O empático, ele precisa de uma transformação interna, de um olhar mais apurado para poder entender que ali existe o diferente, etc. O mau caráter não, ele não obedece a nenhuma lógica. Ele simplesmente só quer
fazer o mal, só quer sacanear o outro. Jaime, tem uma pergunta aqui, um professor do liceu que diz o seguinte, qual seria a melhor estratégia de liderança? A melhor estratégia de liderança? A Neuza congelou de novo. Qual a melhor estratégia de liderança? É isso? Se for isso, eu vou já respondendo, né? Se não for, depois a gente emenda. A melhor estratégia de liderança. Isso é muito fácil de se elaborar de uma forma falada. O líder ele precisa se planejar, saber para onde está indo, precisa saber do rumo, porque se você não sabe para onde está indo, o que você quer, você não sabe onde você quer chegar, você não tem condição de você liderar nada se você não tem uma direção. A outra é você saber exatamente o que você quer, para onde e o quê. O que você precisa, o que você quer? Não, eu quero que a minha escola seja entre as melhores notas de Enem do estado. Eu quero que a minha escola tenha o melhor índice de evasão. Então, essas métricas, elas te ajudam a controlar, que são os indicadores, o KPIs, os indicadores, que ajudam a elaborar estratégias para você controlar e liderar a tua escola. Só que, como a gente falou, às vezes a pessoa tem um plano, tem uma direção, tem métricas, mas os soft skills estão faltando. Então, na principal mensagem que eu trouxe, que é, de certa forma, um contraponto ao que foi falado ontem também, que a gente fala na meta, no desempenho, em entregar, e a gente precisa se cobrar para ter a performance, que essa sociedade, que chama Sociedade do Desempenho, no qual cada um de nós queremos ser melhores, queremos ter os melhores resultados, é importante que tenhamos o controle emocional, que sejamos líderes de pessoas, mais do que de métricas, porque os professores, em gerações diferentes, em compreensões diferentes, em formatos e escolas pedagógicas diferentes, exige que o líder tenha um olhar customizado para cada um. Tratar pessoas diferentes de formas diferentes. O que o líder não pode fazer de jeito nenhum é o que a gente falou aqui hoje. É deixar de ouvir, deixar de estar atento, deixar de ir para a porta da escola, ficar no gabinete. Ou quando ouvir, só ouvir os bajuladores. As pessoas que querem reforçar as suas crenças. Porque estamos muito mal acostumados a não escutar a negatividade. Que a negatividade não é o negativo, não é o mau caratismo. Às vezes a positividade, que são os bajuladores, as pessoas que só dizem que está tudo bem, ela pode te levar à ruína. E a negatividade, um ponto que é um ponto diferente do seu, é o que vai ser o diferencial para você ser um líder bem-sucedido na sua escola. Porque todos nós temos lacunas, gente, somos humanos. Todos nós temos a melhorar, algo a melhorar. Então, esse input do negativo pode ser libertador e pode nos transformar em líderes melhores, em pessoas melhores. Jaime, eu acho que para a gente encerrar, porque a gente já se estendeu bastante, eu estou até preocupada aí com o seu horário, né? Só uma última pergunta, que eu acho que, assim, é o momento, aqui todo mundo dizendo assim, então, o que é que a gente faz para motivar, né, as pessoas e ouvir as pessoas, enfim, gerar a empatia, né, como liderar as equipes à distância, nesse momento em que a gente está vivendo essa situação de isolamento? Muito boa pergunta. No meu podcast, que é o Humancast, eu tenho um episódio que eu falo sobre o home office. Quem puder depois assistir, quem puder aí que já me segue, conseguir colocar o link aí do Humancast do Spotify, o link também do meu canal no Telegram, que eu falei sobre isso, que é o Século XXI, por Jaime Ribeiro. Eu falo sobre como a gente tem que se conectar como líder. A primeira coisa é que os líderes estão cometendo um erro gravíssimo, que tem a ver com essa questão do desempenho também, tá, Neuza? A gente acha que porque as pessoas estão em casa, elas
ou não estão trabalhando, ou nós, como líder, que estamos em casa também, precisamos demandar muito mais dessas pessoas para poder dar a elas a tarefa de entregar como se elas estivessem presencialmente, nas escolas e na empresa. Isso está gerando um esgotamento das pessoas também. Tem pessoas que estão extremamente cansadas no home office, tem pessoas que estão extremamente esgotadas, não porque estão trabalhando muito, elas de fato estão trabalhando mais ou menos as mesmas horas. E a gente, às vezes, as pessoas falam que é por conta do Zoom, e essa não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um líder que está em casa, que acha que tem que entubar todo mundo de tarefa, que tem que criar reunião o tempo todo, que tem que pedir métrica e coisas o tempo todo, porque na cabeça dele liderar é distribuir tarefa ao máximo para essas pessoas, e a pessoa que recebe por outro lado fica esgotada porque quer entregar aquilo que está sendo pedido a ela em excesso, entrega e fica com sentimento de culpa porque acha que porque está em casa ela se sente culpada porque acredita que deveria ser uma super mulher, um super homem, que deveria vencer a pandemia e deveria estar entregando muito mais do que entrega de casa. Então esse mal-estar do líder que quer dar mais e da pessoa que recebe que quer entregar mais também está gerando ansiedade, está gerando burnout nas pessoas em casa. Então, a primeira coisa, o ponto de partida é o que não fazer com as pessoas que estão no home office. Quem está em casa também, dá um break mesmo, pessoal. Não tem essa coisa de não almoçar, de ficar trabalhando de pijama, e bota a mesa, tira a mesa, bota a mesa, tira a mesa. A gente até brinca aqui em casa e fica trabalhando, se cobrando fazer muito. Para mesmo. Almoça e dá o cochilinho. Ah, mas dá o seu cochilo. Se o seu chefe reclamar, você pede para ele ligar para mim, depois pega o meu contato aí, eu vou explicar para ele porque você pode fazer isso. Eu explico, me assumo a responsabilidade de fazer isso. Por que eu estou falando isso? É que primeiro a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que cuidar da gente para poder a gente fazer boas entregas. Como conectar as pessoas ao longe? Primeiro, não fazendo isso, não esgotando as pessoas. Isso não quer dizer não cobrar, isso não quer dizer dar tarefas, isso quer dizer ter um cuidado real. Quer ver um cuidado real? O cuidado real é você, sem ser um contato de cobrança, você ligar para a sua equipe uma vez por semana, mandar um WhatsApp, né? Aquele cartão de bom dia que manda no grupo WhatsApp que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta aquilo. É um genuíno ligar. Como é que você tá? Tá bem? Como é que tá a família? Genuíno. Lembra lá do vídeo? Saber como as pessoas estão. Porque está todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo. Fazer de conta que não está acontecendo não adianta. Então, liga, conversa, tira da tua agenda. Você não tem um tempo para fazer as tuas atividades? Coloca na tua agenda meia hora, ligar para a minha equipe. Perguntar se está tomando água, perguntar como está a família. Tem muita gente vivendo dramas familiares em casa por conta da pandemia, porque muita gente pensava o dia inteiro na escola e eram pessoas que moravam na mesma casa e não se conheciam. Agora estão tendo que conviver, compartilhar, cooperar. Tem professor que era professor na escola, virou professor em casa também. Então tem uma série de coisas que estão acontecendo. Então a primeira coisa, lembra lá da palavra, o servidor. E não é o servidor agora como o servidor público. É o líder servidor também, palavra que eu nem uso muito quando eu falo sobre liderança, mas eu acho que é importante agora, porque como nós cuidamos da saúde mental das pessoas. E aí você pode estar se perguntando, mas quem vai cuidar da minha? Aí o teu líder, ou o teu tipo de conexão com espiritualidade, a forma como você desenvolveu de se cuidar também, porque está todo mundo tentando fazer isso, só que apesar de estar todo mundo tentando fazer isso, tem uma coisa importante que a gente precisa fazer como líder, é assumir o nosso protagonismo nisso, porque o líder cuida de pessoas, as métricas são direção, no caminho é a coisinha pequenininha que vai fazer diferença. Lembra lá do vídeo, ligar para perguntar se está tomando água, ligar para perguntar se está dando um break, ligar para perguntar se está fazendo tarefa, levantando, se exercitando, pode parecer uma coisa boba, pode parecer fora do que você elegeu como tua tarefa como líder, mas a pessoa que está ali, que está ouvindo esse teu interesse genuíno, essas pequenas coisinhas vão fazer com que depois, no final, elas digam assim, eu amo esse homem, eu amo essa diretora, eu amo essa escola, eu estou aqui e eles querem saber de mim.
Eu não sou mais uma pessoa para entregar desempenho. Então é isso que a gente precisa fazer. As pequenas coisas. Fazendo as pequenas coisas, as pequenas entregas, a gente vai construir o amor, gente. Essa palavra que a gente não usa tanto na liderança. É as pessoas saberem que a gente se importa. E se você não se importa de verdade, ainda assim faça. Porque o amor é contagioso. Amando, entregando, fazendo mais, uma hora você vai acostumar e vai ver como é bom gostar das pessoas, como é bom se interessar pelas pessoas. E aí vai virar um hábito. Você já vai fazer, você nem vai lembrar mais que um dia você não gostava. Você vai passar a ser um líder que gosta de pessoas. Jaime, assim, foram muitos comentários, eu tentei mostrar aí alguns, depois, se você quiser, né, verificar, mas muita gente agradecendo, parabenizando. A gente só tem a agradecer, né, dizer aí tudo que você disse nos inspira cada vez mais. Tem gente aqui perguntando, você disse, o líder tem que descansar, tem que dar um cochilo, tem que dizer que... Aí tem uma gestora aqui que sabe que eu sou meio elétrica, ela, Neuza, você consegue... Ouviu, Neuza? Gente, eu não estou falando para ninguém ficar dormindo a tarde inteira, não, é? Não, estou falando para relaxar. Eu consigo, eu tenho que, assim, a gente tem, né, essa coisa do, quando você fala do home office, a gente não estava preparado para esse home office, né, então tivemos que adaptar nossa vida, mas, assim, é complicado, né, eu estou aqui com vocês, mas eu tenho uma companhia aqui atrás de mim, ó, não sei se dá para todo mundo ver, cadê companhia? Minha companhia, levanta aí um pouquinho, minha companhia está aqui, meu filho está aqui atrás, né, ele estava fazendo atividade do Kumon, aí ele, mamãe, eu tô com dúvida, peraí, mamãe agora não pode, segurar aí um pouquinho. Aí, né? Daqui a pouco mamãe ajuda. Mas, enfim, é isso, né, a gente precisa se ajustar, e eu acho que é entender também que, do mesmo jeito que a gente está passando enquanto líder, as outras pessoas também, mas sempre tem muito essa coisa da cobrança nossa mesmo, né? Eu acho que uma gestora aqui foi muito feliz também quando comentou isso, né? Eu ouvi de você que às vezes somos nós mesmo. Eu sou muito de me cobrar, de exigir, né? Eu fico imaginando assim, não, eu não posso, esse meu horário é horário de trabalho, então eu tenho que estar trabalhando, enfim. Mas são essas coisas. Então, Jaime, assim, acho que você, como algumas pessoas já que disseram, e era isso o propósito e o objetivo de trazer você e conseguir esse espaço na sua agenda, era que você pudesse contribuir para a gente refletir sobre esse novo normal, sobre o que nos espera nas escolas, né? E pensar nisso é pensar no nosso aluno. Acho que você foi muito feliz quando você trouxe isso, né? Esse era o grande objetivo, de ouvir, né, que tem gente que está precisando muito da nossa presença. A gente não pode ter uma presença física no momento, mas a presença, mesmo que distante, mesmo por uma palavra, o quanto é importante o nosso aluno saber que a gente está pensando nele, que se a gente não pode se preparar para esse momento do isolamento, mas que a gente possa se preparar para o que está por vir, né? Para recebê-los, para acolher os nossos estudantes, os nossos professores, as nossas equipes, para que a gente possa continuar aí nessa nossa luta, né, pela transformação do mundo, pela educação. Então, assim, muito obrigada a você, né? Tem gente aqui dizendo que esse momento deveria ter sido para toda a rede. Aí eu quero dizer a vocês, gente, que vai ter Jaime... Pode anunciar aí. Para todos os nossos estudantes, né? O Jaime se dispôs a fazer um momento de conversa com todos os nossos estudantes da rede, vai ser aí pelo canal da secretaria, vai ser algo bem envolvendo todas as GREs, todos os alunos, a gente está aí vendo uma data, mas ainda esse mês, então, assim, vocês já estão todos, né, mobilizados e sabendo desse momento, e que vai ser imperdível, eu tenho certeza como foi o dia de hoje. Então, Jaime, muito obrigada. Queria agradecer aos intérpretes que estiveram aqui conosco hoje, né? Monique, Ana, Alessandra, né? Eles sempre têm nos acompanhado. A presença aqui de todos, chegamos a quase 150 pessoas aí ao vivo, mas o vídeo está disponível, vai ficar gravado, todo mundo pode assistir várias vezes. Enfim, algumas pessoas estão pedindo para você repetir seu podcast, né, o endereço do seu podcast. Ah, tá bem. Eu vou pedir para o pessoal anotar aí no YouTube, mas eu vou falar. Inclusive, eu estava falando quando você saiu, Neuza, que
Coitada, a Monique teve que trazer um palavrão. Aí depois a Ana não precisou, né? Nem... Aí na hora que ela saiu, eu falei, Monique, desculpa. Gente, meu podcast chama Humancast, que é de humano, né, em inglês. Humancast. Tá no Spotify, no Google, na maioria das plataformas de podcast, que é o podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Tá lá no... É só você procurar lá, Humancast com Jaime Ribeiro, que deve procurar, deve achar. E eu vou ver se alguém consegue colocar aí pra gente no comentário. Meu canal do Telegram, que é o Século XXI, com Jaime Ribeiro, que eu faço análises sobre educação, sobre tecnologia e sobre espiritualidade. Trago notícias de 2 em 2 dias, eu trago algum conteúdo lá dentro desse canal do Telegram, que é exclusivo para as pessoas. E o meu Instagram, que é @Jaime Ribeiro, é bem fácil me achar por lá. Meu Twitter, @Jaime Ribeiro JR. Super fácil. Eu posso depois botar o link, abrir aqui o computador e colocar o link para as pessoas, se não colocaram ainda. Deixar nos comentários. Estou tentando aqui colocar, mas depois eu posso mandar para vocês. Eu acompanho o Jaime, sim, no Instagram e nas outras redes, né? E tenho acompanhado bastante o Jaime durante esse período da quarentena. Ele tem sido uma das pessoas que tem me ajudado bastante, Jaime. Obrigada. Enfim, gente. Então, foi muito bom, Jaime, muito bom mesmo. Foi muito importante para todos esse momento. Eu agradeço a você de coração, um abraço todo da Greia Recife Norte, gestores, professores, né, toda a equipe que está aqui, muito feliz com a sua presença e agradecer só é o que a gente pode fazer nesse momento. Gratidão a você. A gratidão é toda minha, né? Gratidão, um abraço a você, a todos os gestores, a Vera, a Nádia, o secretário também, obrigado aí pelo convite. Espero que a gente possa aí fazer um eventão com os nossos alunos, que eu estou muito preocupado com a evasão, com esse empoderamento aí das habilidades humanas agora, para a gente poder fazer os nossos alunos vencer nesse momento, né? Eles é que são importantes agora. Isso. Então, é isso. A gente amanhã aqui novamente, gente, às 11 horas, com o Dr. Fred Amâncio amanhã está aqui para conversar com a gente sobre essa prorrogação aí das aulas, né, da suspensão das atividades presenciais, sobre esse novo normal, sobre o futuro aí de como as coisas vão caminhar na educação. Então, a todos, obrigada. Até breve. Jaime, um grande abraço e a gente vai se encontrar no próximo. Tchau, tchau, gente. Com Deus, obrigada. Pessoal, se cuidem. Tchau, tchau. Bem, tchau.